Olá, pessoal do sétimo ano, vamos aí para a terceira parte, então, deste módulo, né, que está falando de formações mistas, que é o Pantanal como exemplo, né, o bioma Pantanal, ele tem pouquinho de formações abertas com formações florestadas, né, e agora a gente vai falar dos mamíferos, né, que vivem em diferentes tipos de ambientes, como desertos, geleiras, florestas e cidades, mas a gente traz aqui para o Pantanal porque existem representantes bem interessantes, né, e típicos desse bioma, como as onças pintadas, as capivaras, os veados, os cervos, os tatus, as antas, os macacos, as lontras, as ariranhas, os morcegos, vários roedores, né? Aí nós temos exemplo de gambás, cuícas, queixadas e caititus, né? Olha lá, aqui na imagem a gente tem, ó, alguns mamíferos possuem várias mamas e podem dar à luz a uma dezena de filhotes em uma única gestação. Aí é o exemplo da capivara com seus filhotes. A capivara pode chegar até 1,3 metros de comprimento. É um bichinho relativamente grande, né? Há também animais que são exóticos, como o boi e os cavalos, e espécies invasoras como os javalis. Então, boi e cavalo, no caso do Pantanal, é um animal que invasor, né, exótico, que entrou porque ele não é típico dessa região. E uma espécie bem invasora é o javali, que vai competir com o cateto e a queixada, né? E aí, então, ó, com relação aos mamíferos, a gente tem aí, ó, algumas novidades evolutivas que permitiram esse grupo de animal a terem sucesso evolutivo. O primeiro deles, então, são as glândulas mamárias, né, que todas as fêmeas, né, vão possuir justamente para produzir o leite que serve de alimento para os recém-nascidos. Isso revela uma das principais características comportamentais deste grupo, o cuidado com os seus filhos, o cuidado com a sua prole, né? As mamas presentes na maioria dos mamíferos são estruturas que se encaixam perfeitamente na boca do filhote, evitando então o desperdício de leite, né? Então olha que bacana, é uma estrutura bem adaptada aí para o filhote não perder leite. Outra característica dos mamíferos, além das glândulas, é a presença de pelos, né, que a gente encontra na superfície do corpo e que isso dificulta então a perda de calor para o ambiente. Essa característica, entre outras, aí vai permitir que os mamíferos mantenham a temperatura do corpo constante, já que nós somos considerados, falo nós porque nós também somos mamíferos, né? Animais endotérmicos, tá? E nós não havíamos falado de pelos, porque as aves têm penas, os répteis têm escamas ou placas e assim por diante, né? E aí a última adaptação evolutiva, né, é os embriões protegidos, que ficam no interior do útero, né, ou de bolsas, como dos marsupiais, né, que é uma bolsa chamada de marsúpio, protegidos e recebendo nutrientes da mãe. Em um grupo específico, como nós vamos ver daqui a pouco, esses embriões ficam dentro dos ovos com casca. Então, existe um grupo específico que não fica nem dentro da mãe, nem dentro de uma bolsa, fica dentro de um ovo, né, com casca, tá bom? Então, vamos ver alguns representantes. Aqui a gente tem as capivaras, aqui a gente tem os mamíferos, representando, falando da questão dos pelos, né? Aqui nós temos o tamanduá-bandeira falando da questão dos pelos. Aí nós temos aqui, ó, como as proteções embrionárias, né? Durante o desenvolvimento embrionário, ele está dentro do útero, ligando-se à mãe através do cordão umbilical e à placenta, tá? Com relação à diversidade dos mamíferos, eles são divididos, né, em três grupos, né? Então, olha lá, fazendo parte da classe dos mamíferos, que tem representantes ocupando terra, ar e água, e está adaptado às mais diferentes condições ambientais, né? Então, a gente consegue, né? O Homo sapiens, né? Nós fazemos parte, né, dessa classe e que tem representantes que vão ocupar a terra, o ar, né? Ou seja, lá em cima, quando estão sobrevoando e quando a gente está mergulhando na água também. E apesar dos mamíferos serem divididos em três grupos, aqui no Brasil a gente encontra dois, tá? Então vamos falar aí dos primeiros grupos, né? Os monotremados,
né, que significa uma abertura. São assim chamados por representarem cloaca, orifício pelo qual são eliminados as fezes, a urina e, no caso das fêmeas, os ovos. Então, essa estrutura desemboca 3 sistemas, digestório, excretor e reprodutor, né? Aí, olha lá, os principais representantes dos monotremados são os ornitorrincos, esse que aparece aqui na imagem. Não faz parte da nossa fauna brasileira, tá? Eles vivem na Austrália e na Tasmânia e são animais semiaquáticos, né? Olha as características, vão ter bico, tá? Parecido com o do pato, e vão ter aqui, ó, nadadeiras adaptadas aí para poderem nadar, né, de forma bacana, uma cauda que ajuda a fazer como um remo para direcionar aí o deslocamento deles, e eles vão remexendo o fundo para buscar os invertebrados para comer. Então, esse grupo a gente não tem no Brasil. Agora, desse grupo para frente, nós vamos ter, que são os marsupiais. Aqui no caso, nós temos uma cuíca, né? Recebem esse nome porque, em sua maioria, apresentam um marsúpio, ou seja, uma bolsa, no qual o filhote permanece, né, após sair do desenvolvimento. Então, ele ainda não completou o seu desenvolvimento, ele finaliza o seu desenvolvimento dentro dessa bolsa. Os cangurus, que são animais australianos, são exemplos, né, mais conhecidos, mas aqui no Brasil a gente vai ter a cuíca, que aparece aqui, e o gambá. Né? Dentro desse marsúpio, dessa bolsa, tem a glândula mamária, que dali o filhote vai se alimentando e vai terminando o seu desenvolvimento. E por último, a gente tem os placentários, né? que são assim chamados porque possuem placenta, uma estrutura que nutre o embrião durante o desenvolvimento embrionário, né, lá no útero. O embrião permanece ligado à placenta pelo cordão umbilical, né? Outras estruturas envolvem e protegem o embrião. Entre os placentários, no Pantanal, nós podemos mencionar, então, o morcego, tá? O cervo, nós podemos falar aqui do macaco prego, nós podemos falar do tapiti, que é uma espécie de um coelhinho, né? Nós temos aqui a ariranha, a capivara e nós temos a onça, tá? Que são aí exemplos de animais placentários. E para encerrar, a gente vai falar de uma informação, né, uma curiosidade sobre os morcegos. Os morcegos, esses injustiçados, né? A gente às vezes tem certo receio dos morcegos, mas vamos lá. Quando se fala de morcego, é natural pensarmos logo em vampiros, criaturas mitológicas e malignas. No entanto, apenas poucas espécies, né, desses mamíferos se alimentam de sangue de outros animais. A maioria se alimenta de flores e frutos, sendo responsáveis aí, ó, pela polinização e pela dispersão de sementes de várias plantas, né, nas regiões tropicais do mundo. Esse hábito dos morcegos de dispersão das sementes favorece a regeneração das florestas degradadas pelo ser humano. Então, o morcego ele é um agente polinizante, um agente dispersor e ele ajuda ainda a regenerar florestas degradadas aí pelos seres humanos. Olha que bacana é a função desses morcegos, né? Bom, o que eu queria falar com vocês até este momento era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!